do olhar para dentro de si, né? Conseguir identificar esses defeitos e ter um olhar, inclusive assim, né? Amoroso, acolhedor com os próprios defeitos, para que eles possam ser trabalhados, né? Então, né, me lembrou muito isso, né? Então, assim, né? Também como esse sentido religioso do espiritismo, mas, né, que traz essa proposta, né, que é dessa melhoria interna a partir dessa autoobservação, né? Não sei, por exemplo, falar, sei lá, uma igreja evangélica, né? Não conheço nada. Católico, também tive, assim, uma vivência, mas, assim, uma coisa mais de infância, de adolescência, né? Mas, né, de pensar que, assim, né, é transformação interior, né? Exatamente. Legal você Eu poder. acho que o que ele está falando é da transformação moral mesmo, que a gente tem que realizar, né? Aliás, o Espiritismo tem deixado um pouco de lado também, pelo que eu tenho lido, a história de reforma íntima, né? Porque essa palavra também, essas duas palavras também ficaram tão desgastadas, que eles começaram a trocar por transformação interior ou transformação moral, que acho que fala mais, né, de perto, aquilo que realmente a gente tem que fazer, o que a Kelly falou. Aceitar assim não é ficar se batendo por conta que a gente tem defeito, mas é acolher e, ao mesmo tempo, ir trabalhando os nossos defeitos, fazendo com que elas possam crescer, né? A gente não vai dar conta de trabalhar todas as nossas tendências negativas, vamos dizer, vamos trabalhar algumas, né? Porque a gente também não veio para trabalhar tudo, que a gente não ia dar conta. Uhum. A gente até brinca lá, né, com o pessoal, porque tem a tabelinha mesmo, né, dos defeitos, e aí tem o orgulho, né? E aí a gente sempre fala, olha, vai pelas que são, vamos dizer, mais fáceis, né? Porque assim, o orgulho tem tantos meandros, né? Tem. Então, melhor assim, né? Começar a trabalhar ali a paciência, né? Coisas bem palpáveis, bem concretas, né? Quem mais quer completar alguma coisa a Ai, respeito eu no dessa banheiro, frase? gente. Esse negócio de tomar café, não tem que parar. Alguém mais quer completar alguma coisa a respeito dessa frase? Quando a gente pensa, carinhosamente falando, no próprio budismo, o budismo ela é uma escola filosófica que está extremamente apoiada na questão da própria transformação interior, né? Ou seja, é só o indivíduo por si mesmo que é capaz de poder fazer isso. Não existe, eu não vou fazer isso porque tem um Deus julgando, eu não vou fazer isso porque alguém lá fora vai gostar ou desgostar, eu não vou fazer isso porque eu preciso agradar alguma coisa que não seja eu mesmo. E esse agradar a alguma coisa que seja só eu mesmo, não é eu mesmo no sentido ego, é eu mesmo no sentido a essência, né? Assim fica mais leve. Quando a gente estava brincando lá com a questão do execasta, do termo, que é essa preocupação, né? É trazer a própria reforma, a referência na verdadeira essência, no nível mais profundo de consciência que habita o nosso ser. Então eu não estou fazendo isso porque na próxima vida eu posso voltar como um animal, já que, como se fala lá para o budismo, para a escola budista, que é essa que a gente está estudando hoje, eles aceitam essa possibilidade. Na próxima existência eu posso voltar como uma barata, depende das condições das quais eu vou me colocar ou não. Eu não vou fazer só por conta disso. Eu vou fazer porque eu investigo na minha essência o como eu me sinto quando eu de verdade tenho certos comportamentos, certos sentimentos e certos pensamentos, em detrimento de outros tantos.
quando eu não estou no orgulho, que eu estou exatamente no contrário dele, como é que isso reverbera no meu ser, no estado de consciência que eu me encontro aqui agora? E toda a proposta do budismo é exatamente, como se fala, voltada para esta vertente, para que eu seja a única fonte de referência do estado que eu me encontro e para onde eu caminho. Não que não exista o mestre, porque eles seguem lá o Buda, né, o Buda histórico, o Siddhartha, como uma referência, só para poder nos lembrar, carinhosamente falando, que esse lugar é passível de ser atingido. Então, se ele conseguiu, eu também consigo. E aí, quando eles vão ler lá as escrituras sagradas do budismo, da história do próprio Buda, como ele viveu as ilusões, como ele foi lidando com o Maya, como ele foi lidando com a questão dos medos que ele tinha, dos apegos, e isso vai facilitando a possibilidade do contato com o ser interior. Eu, com a parte mais essencial, com o self que habita o meu ser, se eu assim puder dizer, com o Bodhicitta, como eles chamam, que é o Buda na possibilidade de expansão, de caminhar em busca dessa iluminação, porque ainda não estamos nela. Mas a escola é importante, o convívio na sociedade com outros tantos que também estudam a mesma coisa faz sentido, porque só assim eu vou me lembrando dia a dia, hora a hora, semana a semana, da chance que eu tenho para poder ter que fazer essa tarefa. Mas não é porque obrigatoriamente eu estou pensando que eu tenho que agradar ou desagradar um Deus que esteja fora de mim. O Deus está dentro. Eu sou Deus, como todos são. Esse é o princípio básico do budismo. Não existe uma consciência lá fora que está julgando, analisando, ou etc. e tal. Ou que existam interferências para ele, de uma certa forma, onde as consciências extracorpóreas estejam interferindo ou julgando o meu processo de caminhar. Não, isso não é uma realidade. A realidade é que as consciências estão todas caminhando para a mesma intenção, para esse processo do luminoso, mas que a gente, na verdade, precisa encontrar dentro das nossas trocas, das nossas experiências, caminhos que favoreçam a essa possibilidade. E os dois básicos, meditação e mantras, são os básicos. Porque nos mantras, eu mesmo não sabendo, conscientemente falando daquilo que eu esteja proferindo, por exemplo, o Mani Padme Hum, o mantra mais simples, eu não sei o significado, eu não sei a tradução. Então, para que eu vou ficar dizendo uma coisa que eu não conheço? Porque isso, de uma certa forma, vai reverberando no cérebro, né, e na mente, uma possibilidade de acalmar a chance de eu ter que, como pensamento, controlar aquilo que está sendo dito, e eu deixo de, na calma, porque eu não fico na calma, então eu deixo de estar na calma para que eu possa fazer o caminho do processo evolutivo. Mas, parafraseando o próprio Dalai Lama, quando perguntam para ele, bom, então a verdade é melhor que eu me transforme em budista? Ele diz, não, você vai continuar na sua filosofia, na sua fé e na sua religião. Se você tivesse que ser budista, você teria nascido budista. Ele diz isso. Então não é para a gente fazer mudanças de filosofias e tradições, a não ser que exista um chamado interno dentro de si que seja muito maior do que aquele onde a gente esteja alocado, porque nós estamos alocados, né, gente? Nós estamos alocados hoje como cristãos, estamos alocados como espíritas, mas nós não somos isso. Nós somos espíritos, é outra coisa. A tradição que nós estamos vivenciando nesse momento é aquela que é a mais adequada para o processo, para que a gente possa fazer conexão com esse religarem. E o próprio Leloup, lá no início do próprio capítulo, ele faz um paralelo significativo, né? Dizendo que não importa qual seja a tradição, mas olha, é aquela que busca a compaixão, que busca o amor, perdão, que busca o respeito, que busca a verdade, que de uma certa forma está fazendo sentido, porque se eu estou inteiro dentro da tradição a qual eu estou, eu não vou querer matar o outro, eu não vou querer destruir a tradição do outro, eu não vou dizer que a minha é melhor do que a do outro, a minha funciona para mim, ela deixa o meu coração quentinho, o outro vai ter a tradição dele que vai, de uma certa forma, servir como coração quentinho para o processo dele.
Então, eu posso voltar para isso brincando exatamente com essa questão. Qual é a habilidade que eu preciso trabalhar nesse momento? Aquela que mais frequentemente se manifesta. A inveja, a ira, a raiva, o ódio, o orgulho, os ciúmes, a posse, como apego, né? A ilusão, a falta de fé. Então, assim, como eu vou percebendo essas habilidades que vão surgindo no meu processo de caminhar, eu posso ter a chance de poder olhar para aquilo e trabalhar com aquilo com respeito e com carinho. De acolhimento, porque a gente não chegou ainda naquele estado dito luminoso, mas estamos a caminho dele. Tudo bem até aqui? Alguém quer completar alguma outra coisa a respeito dessa frase? Não? Alguém quer comentar alguma outra frase? Todo mundo está com o seu mandala aí. Todo mundo está com o seu mandala. Eu peguei um mandala que eu já tinha feito há muito tempo atrás, porque esses que vocês fizeram eu não estava. Tem problema. Não tem problema, porque nesse mesmo dá para trabalhar tudo isso. Não tem problema nenhum. Lembra que era para olhar no centro do mandala, o exercício para esses 15 dias, né? Olhar lá no centro do mandala algum elemento que trouxesse a possibilidade do luminoso. Onde a luz se manifesta aí? Que era o contrário do que a gente tinha trabalhado anteriormente das sombras. Quais são as condições que me trazem a chance da luz? Da habilidade que já existe dentro de mim, traduzindo o frigir dos ovos, tá? Da habilidade que já existe dentro de mim, mesmo que pequenininha ou ainda a ser desenvolvida, tá tudo certo, mas eu já consigo identificar isso no meu ser. Observa para essa habilidade. O mandala mostra isso. Lembra, eu falei a respeito disso. O mandala traz essa possibilidade para você. Às vezes está na cor, às vezes está no riscar do giz, na pressão. Às vezes no contexto do mandala como um todo. Você bateu o olho nele como um todo, na primeira vista ele traz para você aquela impressão, aquela sensação. Vai, pode falar. Pode falar. É, você mesmo. É, você, Mar, pode falar. Você pode falar o que você quiser. Não sei, o meu é não sei se dá para ver, é um vaso com flores. Então, assim, quando você pediu para eu olhar, eu não tinha olhado essa semana, desculpa, eu estou cheia de coisa para fazer, não tinha olhado. Assim, me veio que internamente eu posso florir mais. É assim que veio a resposta, olhando ele agora. Assim, bom, então, o que chamou atenção? Por que você fez esse vaso? Porque internamente eu, como pessoa, posso florir mais, posso ser mais leve. É isso que me veio. Não faz sentido, carinhosamente falando, porque isso é um acolhimento para a gente poder compreender como a nossa consciência funciona. Até com a frase que foi escolhida, com essa que você acabou de ler. Veja, o universo é tão sábio, né, nesse sentido, isso é muito legal a gente poder perceber, que assim, se nós pensarmos em termos de ajuda do universo, como uma consciência suprema, tudo bem? Não precisa ter, é só uma consciência, uma força. Eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo as escolhas ou sendo escolhida pelas escolhas que eu preciso fazer. Eu sei que isso parece louco. Ou sendo escolhida pelas escolhas que eu preciso fazer. Elas se apresentam para mim para que eu as escolha. Eu vou brincar com uma coisa que é assim. A gente gosta dessa blusa, tudo bem? Aí, assim, carinhosamente falando, porque isso é uma coisa que todo mundo pode usar como referência. A gente gosta dessa blusa que a gente está usando hoje. Quando você chegou lá na loja que você foi comprar a blusa, ou se você a ganhou, vamos pensar assim, e você está usando ela, é porque ela tocou de algum jeito a sua necessidade, o seu desejo, o seu gosto, sua satisfação. Tinham 10 modelos, 10 modelitos.
Você já foi de propósito, você, cada um de nós, tá? De propósito naquela loja que só vai apresentar um determinado padrão de jeito de construção de roupa, que ela segue um modelo, uma filosofia, uma tradição, etc. e tal. Então, é como se a gente tivesse sido atraído para aquele local para fazer a escolha que a gente precisa naquele momento. Então não tem nada de errado. Se a gente for a fazer a tradução de que a filosofia onde a gente está hoje vinculado, ela também é assim, a escolha também foi feita desse jeito. Tem lá na prateleira hinduísmo, budismo, maometanismo, xamanismo, bruxaria, vicas, que mais? Catolicismo, espiritismo, candomblé. Mas essas são as que a gente fez acesso. Agora, dessas, quando você olha, você fala, ó, é essa daqui que eu quero ir lá experimentar e ver. Aí você entrou no provador, aquela parece que cai mais direitinho e ficou legal. A gente se sente bem. Bom, agora eu vou traduzir para o mandala. Olha que significativo. O vaso de flores está embasado num coração que eu vi aí. As flores, elas partem de um coração lá no centro. Se a gente for fazer uma tradução muito simbólica, e assim, quando eu digo que está raso, é a minha interpretação, tá? A minha interpretação está bem rasa agora. Mas é porque eu estou olhando só pelo desenho, tudo bem? Mas tem um coração aí. Então, essas flores, elas partem de algum lugar. Para que eu possa florir mais, eu preciso estar centrada nesse coração, no meu sentir, na minha intuição, naquilo que é a verdade para mim para esse momento. Se ela é a verdade absoluta, se é para todo mundo, não sei, gente, mas é a verdade que toca a minha essência aqui agora. Então, isso vai me guiar para uma coisa que seja mais fluidez. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade, porque assim, só para poder comprovar para vocês por A mais B, como a teoria está vinculada à prática. Quando lá atrás, né, assim, numa das falas lá do próprio Léo Matos, parafraseando coisas aprendidas com o Jung, mas o Léo Matos que dizia isso, foi com ele que eu aprendi, tudo bem? De uma coisa que é assim, para que o self universal possa fluir através de mim, eu preciso estar embasado no self individual. É isso aí que a gente está falando agora. Aí está a prática. Não importa o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, não importa no sentido de comparação. Comparação para eu me sentir menos ou mais, tudo bem? Eu respeito, eu olho para o que o outro está fazendo, mas acolhendo ele, o outro. Não trazendo para mim me sentindo péssimo porque o outro está melhor do que eu ou pior do que eu. O outro é o outro, está no caminho dele. Então isso está fazendo, o que eu estou fazendo nesse momento está fazendo sentido para mim. Eu vou comer vegetais e não vou comer animais porque isso para mim faz sentido hoje. Ah, eu sou carnívoro, eu ia dizer ainda, mas eu vou corrigir. Eu sou carnívoro e gosto muito de carne, tá? Cabrito, etc. e tal. Então, assim, não importa que os vegetarianos já estejam aí, que eles estejam nesse caminho. Que ótimo para eles. O meu caminho é seguir a minha essência para esse momento, para o estado de consciência que eu me encontro aqui agora. Porque senão a gente fica sempre se colocando numa condição do que a gente não é. E a proposta é nós partirmos daquilo que nós somos, do que eu sou, pelo menos para esse momento. Porque a partir do momento que eu estou embasado naquilo que eu sou, eu posso transformar o que eu sou. Eu só consigo modificar alguma coisa que está dentro de mim que não está legal quando eu assumo que é. Se eu fico negando, olha lá, eu tenho que ser vegetariano. O que eu estou fazendo? Eu estou botando o meu lado carnívoro para a sombra. Primeira churrascaria que eu passar, primeira, sei lá, pedaço sei lá, o ossinho que eu encontrar no caminhar com o Nico pela praça, eu vou disputar com ele. Não vou nem deixar o Nico lá e agarrar o ossinho que ele achar no chão. Eu vou disputar com ele. Por quê? Porque eu nego tanto o meu lado, como se fala, carnívoro, que eu vou me transformar na possibilidade de deixar que aquilo venha à tona de uma forma sombria, para que eu vá disputar um pedaço de osso com o Nico, que é um cachorro, que é um pet, e que ele está no estado dele, ele é carnívoro. Então é isso, ele está no melhor dele.
Agora, para que eu consiga transformar esse estado, se é que é uma coisa significativa e valorosa para a minha essência, deixar de ser carnívoro para passar a ser vegetariano, a primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar a possibilidade que eu sou carnívoro. E não ficar tentando ser vegetariano. Porque senão eu fico negando, coloco na sombra o carnívoro. Então essa é a blusa que eu gosto, esse é o jeito que eu gosto. Eu falo assim porque hoje isso é o que é capaz de poder acontecer. Todas as características que estão aqui, por mais aspas, sombrias que elas possam estar, elas estão conectadas com a essência, com o coração que está lá dentro, com o self individual. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Tá. Quem mais? Lori, quer falar? Não? Kelly? Assim, eu não sei, Vitor, é assim, eu olhando o meu mandala assim no centro, né, eu não consigo ver nada. Mas, assim, quer dizer, eu não sei se eu fiquei assim, sabe, meio presa à imagem toda, né, e até ao que eu já tinha comentado disso, né, desses que ficou para mim bastante forte, né, no nosso encontro passado, que é aquilo de cada um tem seu tempo, aquilo que, assim, é deixar fluir, né? Então, de que todo mundo tem ali, porque o meu mandala tem a coisa dos opostos ali, como se fosse espelhado, né? Então, na sua pergunta até, né, o que era a dificuldade, né, de enxergar, e que para mim fez muito sentido isso, assim, é enxergar como se fosse assim, olha, são dois lados, né, então, mas os dois lados, eles estão interligados, mas é como se cada lado seguisse, né, o seu próprio tempo, né, acho que esse tempo de despertar, né, daquilo que seja mesmo da essência, né, individual. Então, para mim, isso ficou muito marcado. E uma coisa também que me chama atenção, que também está um pouco mais, também entra nessa parte mais central até, que é como se fosse um fundo, né? Que eu coloquei um sol, tem como se fossem umas gotas de chuva e as flores nascendo. Então, algo como, né, assim, o que está num primeiro plano fala disso, né, dessas diferenças do caminhar de cada um, dos processos todos individuais, mas que vamos dizer, este alimento, né, assim, aquilo que é dado pela natureza, tá aí, isso não muda, né? Então eu acho que essa parte, para mim, assim, do luminoso é disso, desse fluxo, né? De que tá tudo certo, né? Quando você fala assim, olha, tá tudo certo, né? Que tá tudo ali no momento certo também, até dos próprios encontros, né? Então, de que assim, olha, estão as pessoas que precisam estar nesse dia, assim, a gente só segue, né? Com esforço, né? Mas segue, e cada um ali vai ter o seu próprio tempo de despertar. Muito Então, para legal. mim, é o que, né, mais me toca ali, né? E que eu vejo um pouco mais desse centro. Muito legal. O que a gente pode tirar de proveito para cada um de nós com relação a isso? Se a gente pensar uma coisa significativa que ela trouxe, que é assim, né, que a Kelly trouxe, observando o mandala dela, nessa possibilidade, ok, nós estamos de um jeito, mas a essência é comum a todos nós. Na essência, todos nós temos as mesmas potencialidades, as mesmas habilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas. Ninguém vai ter uma habilidade suprema, vamos dizer assim, que seja maior ou menor do que o outro.
Todos nós temos as mesmas habilidades, cada um com a sua persona, cada um do seu jeito, para poder ser sentido, experimentado e no tempo e na época como aquilo precisa acontecer. Então veja, aí de novo a gente aprofunda aquilo que a gente aprendeu com o próprio Roberto Crema também, na época lá do Poder do Encontro, aquilo que é a fala dele, né? A gente espiritualiza a matéria e materializa o espírito, no sentido de que eu posso fazer as coisas que estão hoje no plano material, denso, levando em consideração esse self, esse espiritual. Isso é o execasta, é o religar, é vivenciar esta possibilidade profunda, né, de trazer para a inspiração e para a expiração a manifestação daquilo que de verdade a gente é. Quando a gente brinca na nossa concentração, lá no início do nosso encontro, vamos prestar atenção na inspiração, pausa, expiração, pausa e volta a inspirar, é exatamente isso, a gente está no fluxo. Que fluxo? Esse tem algo X, uma energia, que suporta a nossa existência, que dá continência para que a gente possa existir. Se ela é uma consciência sabedora, conhecedora ou não, isso é uma outra questão, mas tem uma consciência que suporta a nossa existência. Então, ok, tudo bem. Por isso que desamparado, né, no bom sentido da palavra, a gente nunca está. Né? Eu posso estar sozinho, ser completamente sozinho, mas o estado de solidão depende da manifestação com que eu me vinculo à minha essência ou não. Porque quando eu estou na minha essência, eu estou conectado com o universo inteiro. E aí a gente volta para uma das questões iniciais lá que foi colocada na história da nossa reflexão hoje. Espera um pouquinho, eu vibro só para mim mesmo ou eu vibro para todo mundo? Quando eu estou vibrando, eu sou vibração. Se eu entrei no fluxo, segundo as palavras lá que a gente ouviu da Ritinha, é assim, aquilo de uma certa forma permite que a energia seja dissipada, no bom sentido da palavra, distribuída, por onde for capaz de poder atingir. E quem tiver condições de poder captar, capta. Quem não tiver condições de poder captar, tudo bem, fica ali a sementinha lá no terreno pedregoso, ou pelo menos no terreno arenoso, e conforme os movimentos da natureza vão acontecendo, da natureza da própria pessoa, da própria consciência individual, vai se desenvolvendo no processo de evolução, essa sementinha vai sendo ajeitada de um jeito ou de outro. Não sei. Hoje não sabemos de nada, né? Depois do nosso chacoalhão inicial, a gente não sabe de mais nada. Só sei que não sabemos de nada, né? Tudo bem até aqui? Tá. Kelly quer completar alguma coisa? Desculpa. Não. Tá. É isso. Tá. Obrigado, tá? A Maria Silvia falou. Lori não quer falar mesmo? Não? Tá. Massaco quer falar? Não? Tá. Rita? Eu vou falar. Fala. Ah, desculpa, Massaco. Fala. Mil perdões, fala. Eu não tinha feito, né? Agora que eu vi, que eu peguei, Eu não tô a primeira ouvindo. coisa que veio foi conexão e expansão. Acho que você precisa falar mais perto do microfone. Mais perto do microfone, que a gente não está te Eu não ouvindo. tinha feito, né? Eu peguei o mandala agora. E na hora que eu vi qual que era a proposta, a primeira coisa que eu senti foi conexão e expansão. Só isso. Nada. Tá. Então, veja, é assim, a primeira coisa importante sempre para a gente poder lembrar, tá? É assim, isso não é porque é a Massaco, é só para a gente poder lembrar que isso fala de nós mesmos, aquilo que eu já comentei lá atrás no início hoje. Quando essas palavras aparecem, assim, é aquilo que a gente está trabalhando nesse momento da nossa existência. Tudo bem? Não significa que a gente já não tenha isso na gente. Não, nós já temos. E bem desenvolvido. Mas é como se fosse um mantra. Quando o tutor dá um mantra para o discípulo, né, ou um nome budista, vamos dizer assim, um nome, tem um termo isso, agora esqueci o termo adequado, mas assim, vai dar lá um nome, então eu vou deixar de ser o Vitor, eu vou passar a ser, sei lá, o Yeshe Pema Sid Rum, vamos brincar assim, tá? Dentro desse nome, né, eu estou aqui criando, é uma mentira, mas assim, fazendo de conta que eu receba esse nome para mim. Não é porque eu sou aquilo,
É porque em cada um desses termos tem os elementos que eu preciso desenvolver dentro de mim. Gente, vamos voltar, porque senão fica uma coisa muito esquisita. É só uma questão que é assim, ó, é porque é um caminho para a plenitude. A gente não chegou ainda na plenitude. Só que isso já mora dentro do nosso ser, tudo bem? Então eu acolho já o que existe em mim disso, dessa expansão, dessa consciência, dessa possibilidade que está se manifestando agora. Eu já acolho o que existe dentro de mim, até para que eu deixe com que isso cresça mais ainda a serviço dessa plenitude, da consciência transpessoal. Que eu volto a insistir. A gente está brincando é meu jeito de trabalhar com as coisas. Eu nunca vou levar assim tão a sério esse lado do que a gente faz aqui, tá? É assim, sério no sentido orgulho, rancor, aí tem que ser feito com uma seriedade no sentido de não pode brincar, não sou eu. Mas é assim, então quando eu falo a brincadeira, é assim, esta consciência, carinhosamente falando, está no caminho do processo evolutivo. Mas quanto mais luz eu coloco nesta consciência, maior a sombra. Até porque com o que nós estamos brincando? Com o aspecto espiritual do ego. E esse é o mais perigoso e tenebroso de todos. Num curso de evolução para o PhD do Maternal 1, que é o ciclo que todos nós estamos fazendo, Maternal 1, tá? Na escala evolutiva, o PhD é a parte séria. Do Maternal 1, não pensa que a gente foi promovido para o Jardim da Infância, não foi não. A gente continua no Maternal 1, só que está fazendo o PhD, que é essa área dita brincando em analogia do aspecto espiritual do ego. Esse é muito tenebroso, porque pode dar a possibilidade de crenças no sentido de lugares que a gente não sabe se chegou ou não. Até porque muitas coisas não nos aconteceram, pelo menos no presente momento, e a gente não sabe como a gente reagiria. Não que precisemos disso agora, mas como você reagiria se você fosse cravejado na cruz agora? Aí está o aspecto que a gente fala, super bem, claro, isso é óbvio, né, porque não está acontecendo. Se a gente saísse na rua nos próximos 10 minutos, se viesse um bandido com uma arma na nossa cabeça e falasse assim, olha, independente do que você vai fazer, eu vou te dar um tiro daqui 2 minutos. Como a gente reagiria? Será que na Super Paz e falar, que ótimo, porque você só vai eliminar o meu corpo físico, mas a minha consciência continuará existindo? Aqui, ó, que a gente faria isso. Então é nesse sentido, tudo bem? Por mais calma que eu possa ter naquele momento, por mais pressa que eu possa fazer, por mais ligação, mas a gente sabe que dali 2 minutos vai levar um tiro. Tá, e aí? E não é um tiro porque todos nós vamos morrer com um tiro, né? É um tiro porque foi pego um improviso, um imprevisto. Num assalto, numa condição X qualquer. Mas aquele que está no estado púrpura de iluminação não está preocupado com isso, que não é o nosso caso. Nós chegaremos lá, mas ainda não é o nosso caso. Então nem vou dar cordas para falas nesse sentido, porque não está acontecendo, gente. Não está acontecendo. Então a gente não sabe como seria a nossa reação nessas hipóteses. Tudo bem, Masako? Até aqui? Alguém quer falar alguma coisa em cima disso? Não? Tá. Rita, você é a próxima. Quer falar? Abre seu microfone. Eu não sei, eu fui buscar o mandala, né? Mas é engraçado que eu pus na minha frente e me veio assim, que o fogo... Aqui, ó, eu escrevi.
há fogos que trabalham com brandura. Né? Que eu falo assim, que o fogo, ele também trabalha com suavidade, né? Quer dizer, nem sempre a transformação é violenta. Ela também pode ser suave, né? E acho que às vezes dá angústia em mim, porque eu estou acostumada à violência, a fogos muito fortes, né? Que avassalam. Né? E esse fogo brando, você fala, eu faço o quê com isso? Né? É interessante. Foi interessante as sensações. Tá. É significativo a gente pensar uma coisa que é assim. Observa, carinhosamente falando, isso aproveitando a fala da Rita, mas trazendo para cada um de nós, tá? O que, na verdade, está tocando você nesse momento? E não há, como se fala, crítica, condenação, julgamento, não é nesse sentido, tá? Eu estou trazendo como uma questão de onde você está depositando a sua consciência, a atenção da sua consciência, com base naquilo que se apresenta para você. Porque, gente, a gente não tem uma liberdade livre, leve e solta de que a gente pode tudo. Se eu puder tudo, eu quero comprar a roupa que usam em Marte. Primeiro, eu não sei qual é o tipo de roupa, eu não tenho acesso a Marte, eu não tenho acesso ao nível de manifestação da materialidade que existe em Marte. Não sei se tem roupas, Marcelo se veste ou não. Então, assim, né, a gente não tem esse acesso, então isso é uma bobagem, tudo bem? Mas a gente pensa, por que eu estou utilizando isso como um exemplo? Muitas vezes a gente julga a nós mesmos, ou o outro, carinhosamente falando, pensando, não, você está preso nisso, você está fazendo aquilo, falta tal coisa, ou então, por que você está colocando seus olhos em cima de tal situação? Só que, assim, talvez, naquele momento, naquela questão específica, para aquela pessoa, não há de haver a possibilidade de se apresentarem outras variáveis a não ser aquelas que estão sendo apresentadas naquele momento. Vamos pensar na história da blusinha lá que eu estava citando. Eu quero essa blusinha aqui. Eu já sei qual é a loja que vende. Eu já sei qual é o número até desse tipo de blusinha que eu uso aqui, que eu nem preciso experimentar. É só chegar lá e já sei qual é o número que eu vou pedir. Ela pode vir fechada. A moça fica olhando e fala, não, você pode olhar meu cadastro, que toda vez que eu venho aqui nesta mesma loja, que é a única onde eu quero comprar, porque o estado de consciência é preso, né? Eu estou aqui criando, tá? Tô fazendo uma fantasia. Pode ser real ou não, mas estou fazendo uma fantasia. É assim, você vai olhar que toda vez que eu venho aqui, eu levo 1, 2, 3, 6 mil dessa blusinha, que é sempre o mesmo número. Mudou a modelagem? Não, então eu tenho certeza que é essa que funciona para mim. Mas por quê? Porque eu só enxergo aquilo, só se apresenta aquilo para a minha existência. Não tem outra visão. Mesmo que a lojinha fique hipoteticamente num comércio com várias outras lojas, eu nem enxergo a possibilidade das outras lojas. No meu nível de consciência, essa possibilidade não existe. É isso que lá naquele documentário filme Quem Somos Nós, eles queriam dizer quando eles falavam que os índios, carinhosamente falando, não reconheciam anal porque eles não tinham a referência do que era uma anal. É mentira, tá? Mas é porque é sobre isso. Eles estão vendo que a anal está ali, só que eles não sabem o que é aquilo. Se eles não viram nunca, é a primeira vez que eles estão vendo, eles não sabem o que é aquilo. Eu falo assim para vocês, gente, então, deixa eu dizer uma coisa, eu estou sentindo churrasco. Aí vocês falam, o quê? O quê? Por quê? Porque foi uma palavra X qualquer que eu inventei aqui agora, hipotético, que como vocês não têm a referência do que é isso, então a mente vai ficar procurando do que ele está falando. É mais ou menos a mesma coisa, só que vocês escutaram o que eu falei. Os índios viram aquele objeto que estava lá no mar, no oceano, parará, só que eles não sabiam o que era aquilo, se eles não tivessem a referência interna lá dentro. E quando a gente passa a ter a referência, por conta do ego,
que não é do ego freudiano e junguiano, é do ego que está no corpo mental. Vamos sempre dizer de que ego que a gente está falando, tudo bem? Por conta desse ego, é assim, eu crio um apego, porque aquilo passa a fazer parte da minha verdade, do meu mundo imaginário, tudo bem? Do que eu conheço, mesmo que seja um objeto ainda desconhecido. Shrek, eu estou sentindo Shrek. A gente não sabe o que é esse Shrek, que sensação é essa? Mas eu já ouvi essa palavra, peraí. Então, opa, deixa eu segurar essa palavra aqui, porque de uma certa forma eu vou criar uma referência com ela, mesmo que eu não saiba interpretar o significado, o sentido, parará, etc e tal. E na hora que a gente faz isso por esse apego, eu deixo o processo de fluidez de acontecer. Eu fico apegado ao nível de consciência. Por isso que muitos de nós, inclusive quem vos fala, vai sempre no mesmo restaurante, pede o mesmo prato, senta no mesmo lugar, escolhe a mesma cor. Porque nós, quem vos fala, inclusive, tá? Aqui, Vitor, eu estou falando de mim, tá? Porque de uma certa forma a gente está apegado àquela estrutura que se apresenta ali naquele momento. Isso é o ego. Com medo da possibilidade da fluidez, do que possa se manifestar. E isso tem a ver, muito carinhosamente falando, inclusive com o que eu estava dizendo, com essa questão específica da brincadeira, da possibilidade de que é assim, tem a ver com o ego espiritual. Por quê? Porque eu tenho medo, de uma certa forma, de perder, inclusive, a consciência daquilo que eu sou e do que eu estou por conta dessas referências. Qual foi a primeira sensação que nós tivemos, porque a gente passou por isso, e nem faz tanto tempo assim, então todo mundo, de uma certa forma, vai se lembrar disso, lá no dia 14 de março de 2020, quando estava tudo fechado pelo primeiro momento. Não tinha mais mercado para ir, não podia, a gente não sabia quanto tempo a gente ia demorar para poder sair como se fala, do lugar onde a gente estava. Qual foi a primeira sensação? Medo. Por quê? Porque a gente não sabe, de uma certa forma, o que aquilo significa ou não. E na nossa fantasia, lembra que a gente foi até lá no shopping ainda, a gente teve um encontro, lembra lá no shopping, lá aqui perto na Verbo Divino, que ainda brinquei e falei assim, bom, acho que vai ser o último encontro que a gente vai ter nesse momento, a gente não sabe quando a gente vai voltar a se encontrar novamente. Mas nem por isso, carinhosamente falando, a gente deixou de existir. Aí as coisas foram acontecendo, a gente vai incorporando os acontecimentos como passando a ser naturais ou normais, levando em consideração a normose aí da doença dessa normalidade, daquilo que está se manifestando naquele momento. Por que você está falando isso? Olha para o seu mandala, olha para o seu mandala. Eu vou sempre olhar com a forma daquilo que eu já tenho conhecido. Eu não vou permitir, carinhosamente falando, que se manifeste o que precisa ou pode se manifestar nesse momento, mas às vezes vai aparecer sempre a mesma coisa para mim, né, a ser trabalhado, exatamente por conta disso, porque tá dizendo qual é o caminho que precisa ser feito nesse momento, o que é que precisa ser trabalhado aqui agora. Então também não tem nada de errado. Aceita, acolha isso. Olha como as coisas estão interligadas. Parece que a gente está falando de coisas muito diferentes, né? Não, eu estou trazendo o texto do budismo, o nosso trabalho do Leloup, com o exercício do mandala que nós fizemos nesses 15 dias. Então, quando eu vou olhando para o mandala com essa clareza, que eu não estou procurando nada de diferente daquilo que ele manifesta, eu fico só com a impressão daquilo que ele manifesta para mim naquele momento. Mesmo que eu esteja analisando, porque eu sou mais pensamento do que intuição e sentimento, então eu estou mais na racionalidade, mesmo que eu estou analisando, mas essas cores significam tal coisa, com esse conjunto, com esses traços, com esse pontilhismo, então isso daqui significa tal coisa. Mesmo que eu faça esse caminho, eu estou, de uma certa forma, trazendo as referências, as informações do que faz sentido para mim nesse momento. Que louco, né? Parece que é fácil trabalhar com mandala, não é não, tá? Já vou avisar que não é.
qualquer técnica projetiva, em específica uma que seja de área artística, do qual o sonho também faz parte, tudo bem, dá muito trabalho. Porque eu posso ficar no nível raso, só a impressão que aparece ali agora, eu aqui, o papel ali, e o desenho ali, eu aqui, o desenho projetado, ou eu posso ir observando todas essas questões do que a gente está trabalhando nesse desenho que a gente está mexendo. Respira. Não tem nada de errado, está tudo certo. Para todos nós, tudo certo. Não tem ninguém aqui que esteja num nível que não seja para estar, ninguém está aquém, ninguém está além. Cada um está exatamente no ponto que necessita com o trabalho que está sendo feito nesse momento. Está tudo certo. E o porquê de nós estarmos num grupo? Porque as dúvidas, as dificuldades, as reflexões que o outro traz ajudam, de uma certa forma, a gente a ir transitando pela possibilidade da fluidez do universo, para que eu fique religado na maneira execasta do ser, religado na essência, tudo bem? Para permitir que o universo flua através de mim. E parafraseando a tia Kelly, com todo respeito a ela, né? É assim, por isso o respeito pela questão de tia, porque ela não é tia de ninguém aqui, né? Assim, ela não tem esses sobrinhos todos, né? Mas é com muito respeito a sabedoria do que ela colocou nessa possibilidade. Todos nós, cada um de nós está com a persona, no traduzir, tá? Com a persona que precisa, mas todos somos da mesma essência. Todos temos as mesmas habilidades sendo trabalhadas, desenvolvidas, ou algumas delas já bem desenvolvidas em detrimento de outras. Então, gente, tudo bem. Por isso que eu preciso da Kelly, por isso que eu preciso da Maria Silvia, por isso que eu preciso da Loreni, por isso que eu preciso da Massaco, por isso que eu preciso da Rita, por isso que eu preciso do Fernando. Não posso ficar sem. Senão todos os aspectos do polvo, lembra do exemplo que a gente estava dando lá, dos tentáculos do polvo? O polvo tem um núcleo, que no execasta o que é? A essência, o self, a consciência mais profunda, o espírito. Cada um vai dar o nome que for mais significativo para si. Mas tem lá. Então hoje eu desenvolvo, nessa existência eu desenvolvo mais as minhas relações afetivas, na outra eu desenvolvo mais a minha questão do trabalho, na outra eu posso desenvolver mais a afetiva e o trabalho, na outra eu vou desenvolver mais o espiritual, né? No sentido dessa busca do execasta, daquilo que me permite eu religar. No outro eu quero só contato com a natureza, não quero contato com ninguém. Tá tudo certo, gente. Gaia permite isso. Se não permitisse, não teria. Então, ao invés de eu ficar procurando na grama do vizinho, que esse é um grande engodo, ilusão e maia ferrado que pode nos apresentar, é eu parar e perceber, opa, ó, eu sou assim e eu estou assim. Eu sou assim e eu estou assim. Com esse eu estou, certas coisas se apresentam para mim. E certas outras não se apresentam, porque não tocam a essência. Ai, mas eu queria. Ai, na verdade, eu quero comprar lá a frota de navios para eu poder ser a pessoa. Tá, gente, mas não vai ser para essa, tá? Não é o que você precisa. Ah, mas eu queria me vestir com a roupinha de Marte. Não vai se vestir com a roupinha de Marte. Pronto, é só isso. Então, quando eu já fiz o trabalho de sair daquilo que eu não preciso, mais perto da essência eu estou. Mas para a gente poder ficar nisso, eu preciso ficar no luminoso, não na sombra. Na sombra eu ainda estou olhando o que falta. E para cada um de nós, se a gente está no lugar certo, na hora certa, com a questão certa, não está faltando nada não, viu? Não está faltando nada. Podia até falar com aquela simplicidade de pretinho velho. Não falta nada não, Zé, né? Enfim, não falta nada não. Tá tudo certinho. Momentinho certinho na vida, né?
Eu vou lá para Minas semana que vem, lá para o encontro. Mentira, não vou nada, tá? Adoraria. E não é nem na semana que vem, é no dia 1º de outubro, tá? Lá para o relançamento do livro Em Memória, lá do Léo Matos. Então eu vou lá conversar lá com os mineirinhos, quando eles vão dizer, aí, filho, Zé Fim, tá tudo certinho. Com um pãozinho de queijo, com uma goiabadinha, né? É um tirinho. É um trem daqui até lá, rapidinho. Não faz parte. É simples assim. Respira. Ai, como é bom. Não preciso chegar em lugar nenhum, porque eu já estou onde eu tenho que estar. Não tem que ir para coisa nenhuma, porque já sou aquilo que eu tenho que ser. Agora, não significa, com essa fala não está embutida a questão de que é para ficar parado, porque o universo é movimento. Nós estamos em movimento. De vez em quando a gente não tem umas tonturas, que a gente acha que é labirinto que está apitando, não é não. É porque a gente está desconectado da velocidade da Terra, a gente fala, opa, sabe aquela coisa assim? Que a Terra viaja não sei quantos mil quilômetros por hora, né? Por segundo até. É só por isso que de vez em quando dá uma tonturinha. Para lembrar a gente que a gente está acoplado no planeta. Que nós estamos alocados, não somos daqui. Então respira. Porque aí vem a lição de casa. Alguém quer comentar alguma outra coisa antes? Desculpa. Depois eu vou ter que ouvir, porque eu não sei quem falou e o que falou. Mas, mentira, porque eu estava aqui bem presente, tá, o tempo inteiro. Mas é para mim, a lição é para mim também. Mas é assim. Então, respira. Alguém quer falar alguma outra coisa? Que bom que foi gravada essa parte, que bom que a gente... Né? Por quê? Porque, de uma certa forma, vai fazendo a gente crescer nesse processo de mandala. Conta uma coisa para mim, porque agora é o lado egóico da palavra, vai. Né? Como eu sou a possibilidade da essência, que curso de mandala que a gente vai fazer, que trabalha essa profundidade, gente? Não vai fazer, nem Minas vai fazer, tá? Não tem. Que o Vitor tá aqui, não tá lá. É simples assim. Respira. Investiga aí no coração quentinho quem quer compartilhar alguma coisa que seja significativa para si nesse momento. Se quiser, pode falar, não tem problema nenhum. É só abrir o microfone e falar. Como eu estou vendo todos vocês que estão aqui agora, ninguém quer falar nada, ninguém está abrindo o microfone. Deixa eu ver. Rita, quer falar alguma coisa? Masako? Nando? Lori? Maria Silvia? Kelly? Tá, então nossos momentos finais, mas antes eu vou passar um exercício. Exercício da morte. Nós vamos fazer o mandala da morte agora. Tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar o mandala da morte. Primeira coisa que você vai escrever aí para você. O que é morte? Eu não estou pedindo para ir consultar dicionário. Não, não, não. Lembra você que é a parte mais importante que toca o seu ser? Para você, o que é morte? Você vai fazer uma fantasia. Como é que você vai morrer nessa vida? Uma fantasia. E aí, como é que você vai morrer? E aí você vai produzir um mandala. Depois que você morreu, na sua fantasia, você produz um mandala sobre a sua morte. A minha dica, gente, é só uma dica, tá? Cada um vai fazer, se quiser, como quiser e do jeito que quiser. Seria legal fazer hoje ou amanhã. Por quê? Porque tem uma semana. Sábado que vem é sobre isso que a gente vai falar. Se deixar para fazer na sexta-feira, vai aproveitar de sexta para sábado e está tudo bem, e não tem problema nenhum também. Cada um de acordo com a sua necessidade, tá? Mas esse é o tema da semana que vem. A gente vai falar sobre morte. Mas não é morte qualquer morte, é a sua morte. Porque, uma das coisas, eu tenho um objetivo esse exercício. Uma das coisas que impede a gente de viver
é porque a gente fala, não vou pensar nisso agora não, né? Amanhã eu vejo. Mas, gente, isso trava a nossa possibilidade de viver, tá? Que a gente acha que a gente não vai morrer. Não, a gente vai. Essa coisa materialidade, nessa densidade que a gente tem aqui agora de corpão, como a Rita nos fez refletir na tarde de hoje, isso vai ficar. Isso vai morrer. Isso vai se decompor. Alguma coisa fica, tá? Mas o que é morte para você e como é que você vai morrer? E aí você produz o seu mandala. Quando você produzir o seu mandala, você vai olhar para ele e vai ver o que ele quer contar para você. E claro que se você tiver a oportunidade de poder escrever, não é para mim não, é para você mesmo, no seu diário de bordo, melhor ainda, porque você está lidando com a possibilidade da vida. Eu só estou inteiro na vida se eu souber que algo tem uma finitude. Caso contrário, eu fico evitando isso o tempo inteiro. Então não falamos disso, não pensamos naquelas doenças, não, né? Mas a gente vai ter que morrer, gente. Desculpa. Nascemos, estamos ferrados, agora a gente vai ter que morrer, tá? Ninguém mandou nascer, tá? Né? Com todo respeito. Mentira, porque a gente quis e sabia que ia ser assim. Então vamos pensar como vai ser a nossa morte. E que não estou aqui preocupado em que ela vai ser assim ou não. É para dar um lugar para esse imaginário da consciência que a gente fica evitando o tempo inteiro. Quando a gente dá um lugar, pronto, acabou, resolveu, colocou luz naquilo. Pode ser que nem morra assim, nem seja daquele jeito, mas, né, na realidade. Mas esse não é o mais importante. A gente está brincando da morte do ego, da morte psicológica, tá? Daquele ego que o Dr. Jung brincava. É desse que a gente está falando agora, tá? É sempre bom nominar. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Sugestões? Críticas na caixinha com letra de forma, por favor, porque senão depois eu descubro e eu rezo e não é legal, tá? Tá bom? Bom, presta atenção na sua respiração. Observa como você está se sentindo. Lembrando que antes do outro ser importante, você pode ser importante para si mesmo. Antes da compaixão e do amor ao próximo, se essa compaixão e esse amor não inclui a mim mesmo, ele é falho, ele é incompleto. Então eu vou acolher a mim, eu a mim mesmo, cada um a si mesmo. Nesse momento, inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Inspira no seu ritmo e tempo, faz uma pequena pausa, expira no seu ritmo e tempo, faz uma pequena pausa e volta a inspirar. Observa como você está se sentindo aí agora. Não existe mais nada, só você na relação, em contato com si mesmo agora. Observa. Veja como isso toca o seu ser nesse momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se observa, se sente. Veja o que é importante, que faz sentido e que tenha significado para você nesse momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Sabe aquele coração quentinho? Olha para o seu coração quentinho. Veja como você se sente no seu coração quentinho aí agora. O que de melhor tem dentro do seu coração nesse momento? De melhor. Não importa o que seja, mas o que tem de melhor. Você transmite primeiro para você, para a sua existência, para o seu ser,
para a possibilidade de você estar quem você está e quem você é aqui agora. E devagar isso vai crescendo, se expandindo, atingindo a sala, o quarto, o lugar onde você se encontra agora. Atingindo outras pessoas que possam estar aí com você, no seu ambiente, ou na casa do lado, no apartamento do lado, de cima, de baixo, não importa. Toda a sua comunidade, inspirando e expirando. O quentinho. Toda a cidade, todo estado, todo o país, todo o continente, o planeta, gente, todinho, toda a Terra está envolta nessa energia agora. O nosso sistema solar, a galáxia Via Láctea, o universo. Inspira, pausa. Expira, pausa. E volta a inspirar. Abre os olhos. Volta para o aqui agora. Tá todo mundo bem? Bom, que todos tenhamos uma excelente semana. Muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, muita luminosidade para cada um de nós. E que se a gente precisar de qualquer coisa, a gente vai trocando figurinha no WhatsApp. Se não, a gente se vê no sábado da semana que vem, já sabe qual é a lição, é essa mesmo. A gente vai trabalhar mandala, mandala da morte. Tudo bem? Tudo. Mil beijos. Vitor, Oi, beijo. fala. Fala, Kelly, fala. Não, é só para relembrar, porque eu já tinha avisado que no sábado que vem eu não consigo entrar, tá? Porque eu tenho aquele aniversário surpresa do meu primo, então aí não, nem dá tempo, porque é bem na hora do almoço, sabe? Tá. Tá bom? Tá, Então, vai lá porque é importante, tá? Sabe disso. Eu não gosto de não participar, né? Mas tem momentos que não tem jeito mesmo, né? Sim, Tá bom? sim. A gente precisa. Mas depois tá. eu vou. Então, isso, já lembra que no dia 30 eu não vou estar, tá? Porque eu tenho aula lá no NAP. Então, semana que vem é o nosso último desse mês. No dia 30 nós não vamos nos ver. Aí a gente se vê no primeiro sábado lá de outubro, tá bom? Tá Porque bom. eu tenho aula lá na pós-graduação dia 30, tá? Tá bom. Um beijo, gente. Um beijo para vocês. Boa semana, gente. Boa semana, tá? Boa semana. Beijo, tchau, tchau. Em té, como diz o caipira. Em té! Boa semana! Boa semana.